A inflação não é novidade para os brasileiros. Já vimos no passado o poder devastador que ela tem. E estamos vivendo novamente em 2022 um período de alta, acima de 2 dígitos. É claro que nem se compara com os períodos de hiperinflação que ocorreram antes do Plano Real, em 1994. Mas mesmo assim é um assunto sério, precisa ser tratado e você precisa se proteger dela. Então já sabe, né? Para entender mais sobre o período atual da alta de inflação, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve clicando aqui embaixo, assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Já comentamos algumas vezes aqui no canal sobre a alta da inflação que vem acontecendo no Brasil e em demais países do mundo. Mas hoje o vídeo vai ser exclusivo para falar sobre isso. Mas se você é novo por aqui, vamos introduzir um pouco o que ela é. A inflação é a desvalorização do dinheiro, a perda do poder de compra ocasionada pelo aumento generalizado dos preços na economia, na maioria das vezes causada pelo aumento da oferta monetária, o aumento da quantidade de dinheiro circulando na economia, mas sem ter uma geração de riqueza na mesma proporção. Aumenta a quantidade de dinheiro na mão da população, mas a quantidade de bens e serviços é a mesma. Esse aumento da oferta monetária aconteceu em grande intensidade no Brasil em função dos auxílios disponibilizados pelo governo para a população, como medida para conter os efeitos da pandemia. Então, as pessoas não podiam trabalhar, mas recebiam dinheiro para ficar em casa. Assim tivemos uma redução no ritmo da economia, mas mesmo assim as pessoas tinham dinheiro para gastar e manter a sua subsistência, proveniente desses auxílios. Junto a isso, tivemos uma drástica redução da taxa de juros, com a Selic chegando ao patamar de 2% ao ano, um nível extremamente baixo para um país como o Brasil. Essa diminuição da taxa de juros incentiva a tomada de crédito e foi uma medida para tentar retomar a economia que estava desacelerando. E a cereja do bolo, que também influenciou muito para que a inflação chegasse nesse nível, foi a desvalorização do real. Durante a pandemia, o dólar disparou. Mas o Brasil depende muito da importação de diversos insumos para sua produção, e esses insumos importados são cotados em dólar. Logo, tivemos um aumento no custo de produção em função deste aumento na taxa de câmbio. E não dependemos somente de insumos com alta tecnologia empregada. A nossa produção agrícola, por exemplo, depende muito de fertilizantes importados. Então esse aumento do dólar é sentido em várias cadeias produtivas. E com o aumento do dólar também fica mais atrativo para empresas exportadoras brasileiras venderem os seus produtos para fora do país e receberem dólar, diminuindo assim a oferta interna, o que também gera um aumento de preços. Podemos ver que dessa vez foi um conjunto de fatores que culminou no aumento da inflação. Fechamos o ano de 2021 com uma inflação acumulada de 10,06%, batendo os 2 dígitos pela primeira vez desde 2015, quando o Brasil passava por uma crise interna. Mas a expectativa era que este ano a inflação fosse controlada, através de uma política monetária contracionista, ou seja, aumentar a taxa de juros a fim de conter o consumo e reduzir a inflação. Mas não é o que está acontecendo nesse início de ano. A taxa de juros aumentou, saiu de 2% ao ano e agora já está em 12,75% ao ano. Mas a inflação vem surpreendendo e continua subindo. No acumulado dos últimos 12 meses até abril, chegamos ao patamar de 12,13% de inflação, de acordo com o IBGE. Bom, você pode estar se perguntando de onde saem essas porcentagens e como que é medido. No Brasil, a inflação é medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Esse é o indicador oficial da inflação no país e é medido mensalmente pelo IBGE. Ele leva em consideração os itens de consumo das famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos, então podemos ver que é uma margem bem esticada. Mas qual a expectativa até o final do ano? A expectativa até o final do ano do Banco Central, divulgada no Boletim Focus, é que a inflação termine o ano de 2022 no patamar de 7,89%. Mas essa é uma previsão que sofre alterações. Inclusive, 4 semanas anteriores à divulgação desse último boletim, a expectativa era de 6,97% no final do ano. Então já tivemos um aumento de quase 1% na previsão em questão de um mês. E uma observação que vale a pena destacar: no momento que eu gravo esse vídeo, o último boletim disponibilizado é do dia 2 de maio.
Está acontecendo uma greve dos servidores e isso está atrapalhando a divulgação do boletim. Então, nesse momento, essas expectativas já podem ter mudado. Inclusive, com esse aumento contínuo da inflação, a expectativa é que a Selic suba ainda mais. E alguns especialistas já falam em uma Selic acima de 14% ao ano. Isso ficaria praticamente no mesmo patamar de 2015, quando a Selic alcançou 14,25% ao ano, a maior dos últimos tempos. Mas é muito difícil prever exatamente até onde a taxa vai chegar. Por isso, as previsões sofrem alterações constantemente. É interessante olhar, inclusive, a meta de inflação. Existe uma meta que é definida pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central deve adotar medidas para tentar se manter nessa meta. Afinal, uma inflação baixa, estável e previsível é benéfica para o desenvolvimento econômico. E acredite se quiser, a meta da inflação para o ano de 2022 era de 13,5% no ano. E já passamos dos 12%. Então, podemos dizer que estamos um pouquinho fora. Esse gráfico, extraído do site do Banco Central, ilustra bem isso. A meta de 13,5%, representada pela linha preta contínua, a inflação atual, medida pelo IPCA, representada pela linha azul, bem acima da meta. E a linha vermelha que mostra a expectativa do último boletim Focus para a inflação futura, reduzindo e voltando à meta. Pelo lado positivo, eu acredito que os efeitos da política monetária, do aumento da taxa de juros, vão fazer efeito e vai ser possível controlar a inflação. Os gráficos sinalizam que estamos chegando ao final dessa curva de alta, mas ao mesmo tempo não podemos ser otimistas a ponto de achar que a inflação vai voltar para o patamar de 3% tão rapidamente. Isso porque algumas adversidades na economia mundial podem dificultar a nossa vida. Primeiramente, a inflação não está sendo um problema exclusivo do Brasil. Os Estados Unidos também vêm sofrendo com isso. Em abril, o acumulado dos últimos 12 meses chegou a 8,3%, o maior nível da inflação dos últimos 41 anos. E para conter isso, o mesmo instrumento de política monetária é utilizado, a taxa de juros. É claro que lá a taxa de juros é muito menor, mas o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, no início do mês decidiu por um aumento de 0,5%. No Brasil, isso é normal, mas lá representa o maior aumento desde o ano 2000. E com isso, a taxa de juros americana fica entre 0,75% e 1% ao ano. Mas por que a taxa de juros deles afeta a nossa economia? Porque eles são a maior economia do mundo e também a mais segura. Quando a taxa de juros aumenta, os títulos do Tesouro norte-americano ficam mais atrativos. Eles passam a pagar mais. E como são extremamente seguros, mais do que os ativos que temos aqui, os investidores tendem a migrar para lá. Nos primeiros meses do ano, tivemos bastante capital estrangeiro entrando na Bolsa Brasileira, o que contribuiu para uma expressiva alta de janeiro a março. Mas em abril, o capital estrangeiro começou a sair. 7,7 bilhões de reais foram retirados em abril e só na primeira semana de maio já foram 8,8 bilhões. Então, pelo que parece, e seguindo o que já era imaginado por essa conjuntura econômica, o dinheiro está voltando para casa deles. Além disso, estamos sofrendo com um aumento recorrente no preço dos combustíveis, decorrente do aumento do preço do petróleo. O barril Brent saiu de $23 no início de 2020 e já alcançou a marca de $110. Alguns especialistas apontam que a cotação pode chegar a $125. Esses aumentos afetam muito a economia brasileira, que possui a maior parte da sua logística feita por estradas, aumentando o custo de transporte em toda a cadeia produtiva. E para finalizar, outro ponto que devemos ficar de olho é a cotação do dólar. Tivemos uma redução significativa na cotação de aproximadamente 15% em relação ao último topo, o que deu uma aliviada no aumento dos preços das commodities. Mas devemos lembrar que estamos em ano de eleições, e quando iniciar a corrida eleitoral, as chances das tensões e incertezas afetarem também a cotação são grandes. E se o dólar voltar a subir e chegar aos patamares anteriores de R$ 5,75, novamente pode afetar os custos de produção e dar mais uma pressionada na inflação. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender melhor a situação atual da inflação do Brasil. É um assunto complexo e sofre influência de diversas variáveis, mas é importante estar ciente do cenário atual. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se ainda não se inscreveu no canal, faça isso clicando aqui embaixo e ajude o canal a crescer e alcançar mais pessoas.
Muito obrigado por ter assistido, meu nome é Cassiano Dalmas e até a próxima!